Olá, galera. Então vamos continuar a nossa história. Então vamos para o segundo capítulo do livro Evangelho Secreto da Virgem Maria, tá? Então, gente, olha aí, não esquece não, se inscreve no canal aí, dá uma força pra gente, deixa um like, compartilha o nosso vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando dessa história, tá? Então vamos para o segundo capítulo, que é o dia seguinte. Como compreenderás, João, mal pude dormir naquela noite, e eu não estava nervosa, pois sabia o que ocorreria, mesmo que não tivesse consciência de tudo. Meu corpo e minha alma estavam sempre à espera daquele momento e deste inquilino. Eu não sabia, ele sim. Por isso, tudo era normal. E porque era tão normal, me surpreendia e me preocupava. Passei a noite quase até a madrugada deitada e rezando. Minha oração era silenciosa, repleta de sensações, de perguntas e consentimentos. Fisicamente nada notei, chegando a supor que tudo tinha sido um sonho, uma aparição fantástica que eu mesma havia criado. Mas logo descartei essa ideia. Não notava nada, porém algo estava dentro de mim e eu sabia. Sem a menor dúvida, era algo novo, vivo, maravilhoso. Porém, o que era? Ou melhor, quem era? De quem se tratava? Que tipo de Messias era aquele que nasceria numa aldeia perdida da Galileia, em vez da capital Jerusalém? Quem em seu juízo perfeito teria escolhido por mãe uma pobre moça, filha de um artesão, uma vez de buscar a proteção de uma família poderosa? Não foi o próprio Moisés que, nascendo pobre, foi criado e educado no palácio do faraó? Aconteceria comigo o mesmo? Matar-me-iam esse filho para levá-lo à casa de alguma pessoa importante e educá-lo? E eu somente mãe temporal, apenas natural, em vez de desfrutar da companhia dessa criatura, a qual eu já amava apaixonadamente? Assim, passei a noite, querido João. Estive consciente desde o primeiro momento, já estava em vias de me tornar mãe, sabendo que o pai dessa criança não tinha sido um varão. E como ocorreu, eu nem sei, nem entendo ainda hoje. Bastou-me ouvir o que para todos nós crentes aceitamos. Para Deus não há nada impossível. Por isso não foi difícil aceitar que Deus tenha semeado em mim um Messias, sem a intervenção de um varão. E isso transforma o Todo-Poderoso no pai do meu filho, o que de alguma maneira fazia de mim sua esposa. Além do mais, filho que eu carregava em minhas entranhas, o que significava na razão de Deus, poder-se-ia dizer que era seu filho. No entanto, como poderia ser humano ser filho de Deus, como o povo de Israel, que não consentia que se fizessem pinturas ou esculturas para representar Deus, iria aceitar um Messias considerado filho do Altíssimo? Se esse mar de dúvidas fosse pequeno, existiam centenas de outras coisas mais. Por exemplo, seria meu filho um guerreiro ou um construtor da paz? Mancharia suas mãos com sangue ou empunhar espadas vitoriosas?
Ou seria um homem santo que conduziria o povo por caminhos de renovação interior, de conversão e de misericórdia? Bem, tenho que reconhecer que esta última pergunta supre imediatamente a resposta. Mal surgiu em mim, notei uma reação procedente daquela minúscula vida que já se agitava em minhas entranhas. Ele não seria um Messias guerreiro. A violência nunca influenciaria suas ações, nem com a melhor das intenções, nem com a mais nobre das causas, levaria destruição aos homens. Porém, esta certeza, que muito me alegrou, produziu-me também medo. Que diriam meus primos, meus conterrâneos, o povo inteiro de Israel, que com algumas exceções, como meus pais e alguns poucos mais, aguardavam um líder vitorioso, um chefe militar? Aquilo que aconteceu naquela noite, proveniente da leitura de um trecho de Isaías por Asaf e seu significativo silêncio em reação à maioria das palavras do profeta existentes na continuação, não seria o anúncio do que aconteceria a meu filho se tentasse implantar a paz e não a guerra? Poderia ocorrer o caso do Messias ser rechaçado pelo povo se não trouxesse a mensagem que aquela gente estava desejando ouvir? E pior, como alguns sugeriam, poderia o Messias ser desprestigiado e inclusive assassinado como o cordeiro manso levado ao matadouro? Não só pelos pagãos, como também pelo povo eleito? Compreende-me, João? Acreditei estar louca. Era tudo complicado demais para mim, que tinha somente 15 anos e mal havia saído de minha aldeia para visitar algumas populações vizinhas. Quando não entendia nada, limitei-me a deixar que fosse meu coração, minha intuição, que proporcionassem alguma claridade no meio de tanta confusão em que me vi envolta depois da partida do anjo. Isso porque sofri influências de meu próprio problema pessoal. Sabes, querido amigo, como são rígidas as leis do nosso povo, principalmente se comparadas às leis destas terras gregas. Cerca de 8 anos antes, uma jovem de Nazaré havia sido apedrejada até morrer. Estava comprometida com Tobias, um sapateiro da aldeia, mas havia se enamorado de outro jovem do povoado, um tal de Jacó, filho de Aiar. O problema é que fizeram o que não deveriam ter feito e ela ficou grávida. A notícia provocou um terrível escândalo e em Nazaré não se falava de outra coisa. O futuro marido se sentiu ultrajado, exigiu uma reparação. Os pais da jovem, que se chamava Mical, como a filha de Saul, ofereceram todo o seu dinheiro a Tobias. Bastava ele confessar que mantivera relações com Mical, o que não era totalmente lícito, mas não incidia em castigo algum. Porém, o sapateiro se negou, mesmo que a oferta fosse muito tentadora. O assunto se tornou público, pois todo mundo já sabia, por causa de uma bebedeira da turma de Jacó, o que fez Tobias não aceitar Mical publicamente. Assim, ela recebeu o castigo das adúlteras e morreu apedrejada. Levaram todas as moças da aldeia, inclusive os rapazes, para assistir a esse terrível espetáculo. Todos, menos eu, não porque fosse uma menina, e sim porque meu pai se opôs, já que era contra esse tipo de medida, por mais que viesse recomendada pelas leis e avaliada pela utilidade que proporcionava os recursos violentos. Portanto, eu sabia bem o que poderia acontecer comigo. Meu caso não tinha nada a ver com o da pobre Mical, mas quem acreditaria? Quando o anjo foi embora, comecei a me dar conta das consequências que poderiam advir.
Essas consequências eram nem mais nem menos uma criança, um menino que seria visto por todos após uma gravidez de 9 meses impossível de se ocultar, que iria pensar toda a gente, queria pensar José como reagiria, poderia chegar a repudiar-me como Tobias a Mical, e nesse caso queria ser de mim, de meu filho. Se isso fosse pouco, também havia meus pais. Como lhes contaria o caso do anjo? Como diria minha mãe, que estava grávida e que fora Deus, pessoalmente, que havia introduzido aquela vida em meu ventre? Por mais confiança que meus pais tivessem em mim, como engoliriam semelhante história? E meu querido pai, a quem eu nunca causara desgosto e que estava tão orgulhoso de mim, o que iria pensar? Os homens ririam dele ao ver sua filha desonrada, grávida de um estranho cujo nome ninguém sabia. Tens que entender tudo isso, João, porque do contrário nunca poderás compreender o que significou a minha aceitação da vontade de Deus. É muito fácil dizer sim ao Senhor, porém não é tão fácil levá-lo à prática, sobretudo em momentos como este. Depois, quando as coisas se acertaram, principalmente quando meu filho Jesus fazia milagres e todos o aplaudiam, algumas mulheres invejavam e louvavam a minha sorte por ser mãe do Messias. É verdade que todas as jovens de Israel sonhavam com ele, porém não daquele modo, não aquele preço. Eu estava consciente de que minha vida e a vida de meu filho estavam correndo risco. Estava consciente de que havia posto nas mãos de Deus minha própria honra, minha reputação, meu futuro e o futuro dos meus. E não sabia como se poderia encontrar uma saída honrosa para aquele conturbado caso. Eu não sabia, mas veio em auxílio de minha debilidade a graça do Altíssimo. Ele mesmo, eu me havia coberto com seu manto, acudiu e tranquilizou-me. Senti sua mão doce, mas poderosa, acariciando meus cabelos e dizendo-me novamente, repetindo as palavras do anjo: não temas, minha amada, confia em mim. Eu sou o Todo-Poderoso e para mim nada é impossível. Não foi possível tu engravidar sem perder a virgindade? Não te preocupes, portanto, e tem confiança. Olha os lírios do campo e os pássaros cantores. Nenhuma só pétala, nem só uma pena cai deles sem que eu consinta. Não crês que a mim importas mais do que todas as flores e todos os pássaros? Crês que coloquei meu filho em teu ventre para que morra apedrejado por uma lei que erroneamente me atribui? Crês que levei milênios aguardando este momento para que uns desocupados o destruam com pedras e ódio? Não temas, minha amada, ele e tu e ele estais a meu encargo, e o poder do inferno não prevalecerá. Assim foi que eu adormeci, em seus braços, aconchegada pela doçura do Senhor, certa de que estava em suas mãos. Não recebi luzes que iluminassem minha inteligência, não vi soluções, nem entendi nada de nada. Apenas sabia se Deus estava por trás de tudo, tudo iria bem. E me restava deixar-me conduzir por ele. Lembrei-me de uma frase de Isaías que meu pai sempre repetia, porque era seu lema favorito: na confiança está a nossa força. Na confiança e no poder de Deus e em seu amor está a minha força. Coloquei-me em suas mãos e dormi. Já era quase dia. Foi apenas um pequeno descanso. Minha mãe entrou no meu quarto pouco depois, com seu eterno sorriso. Sentou-se junto à minha cama e me despertou, brincando muito
e chamando-me de dorminhoca. Abri os olhos, cruzei os braços e, sem poder evitar, pus-me a chorar. Sentia muita necessidade de desabafar. Estava tranquila, acreditava em Deus sem a menor dúvida. Porém, tinha a responsabilidade de contar a meus pais, e não era uma tarefa insignificante. Chorava com muita angústia e, ao mesmo tempo, com uma surpreendente paz. Minha mãe beijou meu rosto, me acariciou os cabelos e perguntou se eu tinha tido um pesadelo, se me doía algo, se havia passado, enfim, uma noite ruim. Pensei que ia morrer quando comecei a falar. As palavras se negavam a sair, a boca ficou completamente seca. Tive que tossir várias vezes e no final disse-lhe, olhando aos lençóis da cama, em lugar de dirigir meu olhar aos seus olhos: vou ser mãe. Depois fiquei em silêncio. O silêncio durou muito tempo. A mim pareceu uma eternidade. Foram vários minutos. Minha mãe estava junto a mim. Continuava segurando minha mão e por isso eu podia saber o que se passava em seu coração, o tamanho do desgosto que eu lhe havia dado, a decepção que sentia, a dor imensa que abalava sua alma santa, e ainda não sabia de nada sobre o pai da criança. Ao fim de alguns momentos, pegou meu queixo e pediu-me que eu olhasse de frente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas como os meus. Olhamo-nos longamente e em seguida me abraçou. Não sei quanto tempo estivemos assim. Chorávamos as duas, sem poder evitar. Eu por uma perspectiva, ela por outra, porém ambas pelo mesmo motivo. Quando nos acalmamos, me perguntou por José. Não quis saber quanto tinha ocorrido o fato, nem como fora. Só me perguntou quando iria viver com José, porque dava como certo ser ele o pai. Então lhe contei tudo. O surpreendente foi que acreditou e que respirou aliviada. Realmente eu não tinha por que me surpreender, já que minha mãe era uma mulher de Deus. E mais do que as palavras e as verdades que eu dizia, por mais incrível que parecesse, o Senhor também estava trabalhando nela. Ofereci-lhe a oportunidade de provar que não tinha perdido a virgindade, ao que ela se negou veementemente, pois seria uma maneira de não acreditar em minhas palavras. Acredito em ti, filha, disse-me Ana. Acredito porque a história que contas é incrível demais para que se a tivesse inventado. Acredito também porque jamais tive motivos para duvidar de ti. Tens sido uma filha exemplar. Nunca nos destes um desgosto, nem a teu pai nem a mim. E duvidar de ti, por mais difícil que seja, aceitar a tua palavra seria uma ofensa que tu não mereces. Se eu não acreditasse em ti, estaria rompendo algo puro e limpo, a confiança que tu mereces. O Senhor também me contou algumas coisas. Faz muitos anos, desde que nasceste, sempre tive a impressão de que eras mais dele do que minha e de teu pai. Não estou dizendo que tenha ocorrido algo de estranho no teu nascimento. Foste fruto de um amor autêntico entre Joaquim e mim. O que digo é que tanto a teu pai como a mim e a muitos outros do nosso povoado sempre nos pareceu que por tua frente não passavam as mesmas águas turbulentas que passaram por tantas outras, incluídos os mais santos do nosso povo. Sempre foste de Deus, de um modo que sem tu notares, chamava a atenção tanto por sua naturalidade como por sua intensidade. Tenho falado muito com Joaquim sobre ti. Tínhamos a impressão de que o Senhor te queria para si de uma maneira diferente da que nos chama a união com Ele. Porém, não sabíamos
quando nem como. Inclusive, lutamos em comprometer-te com alguém, até que optamos por teu primo José, que parece ter sido feito da mesma matéria tua, ainda que não chegue à altura desse dom estranho que a ti foi concebido. Mesmo assim, em muitas ocasiões, temos perguntado como reagirias ante a vida de casada, ante os compromissos que uma mulher deve cumprir com seu marido. Mesmo assim, decidimos ir em frente, à espera de que Deus manifestasse de algum modo sua vontade. Ser diferente daquela que estávamos planejando. E agora isso aconteceu. Não tem nada a ver com o que podíamos imaginar, porém estou certa de que é obra de suas mãos, e sim, tudo irá bem. E quem dirá, papai? Perguntei a minha mãe. Deixa isso para mim. Para ti seria violento demais. Contudo, fica tranquila com respeito a teu pai. Ele nada tem a ver com o que comumente acontece com os homens. Filha, não sei se te das conta, porque imagino que tudo aconteceu tão rápido e que deves estar confusa. Serás mãe do Messias, e essa é a maior honra a que pode aspirar uma mulher judia. Minha mãe abraçou-me de novo, já não chorávamos. Com suavidade passou a mão repetidamente pelos meus cabelos, enquanto me dizia baixo e com ternura: minha menina, minha menina. Depois se levantou e foi procurar meu pai. Nossa casa era pequena, como todas as outras do povoado. Era acolhedora e, sobretudo, muito limpa. Porém, por sua pequenez de meu quarto, pude escutar a conversa entre Joaquim e Ana. Joaquim, querido, começou dizendo minha mãe, o Senhor nos escolheu, olhou para a nossa humildade e nos concedeu um extraordinário dom. Deixa o trabalho por um momento e escuta-me. Estou um pouco nervosa. Não queria complicar as coisas mais do que já estão. Meu pai largou o alforge, no qual estava misturando um pouco de grão e palha para dar de comer ao nosso pássaro. Olhou atentamente para minha mãe e, impressionado, deu um profundo suspiro e sentou-se. Teve uma intuição neste momento, pois puxou um lenço de seu cinto para secar o suor que de repente começou a aparecer em sua fronte. Pediu a minha mãe um pouco de água fresca e, com a vasilha de barro na mão, esperou que Ana lhe contasse algo muito extraordinário que ele não sabia se devia temer ou desejar. Nossa filha está grávida, começou, dizendo minha mãe, mas fica tranquilo e não te angusties. Ela está bem e, sobretudo, não fez nada de mal nem cometeu falta alguma. Por incrível que possa parecer, nesse ato não há participação de homem algum, nem sequer de José. Se duvidas, poderemos demonstrar que continua virgem. Ela me disse e eu acredito. Apareceu-lhe um anjo do Senhor e pediu-lhe que aceitasse ser mãe do Messias. Lembra o que dizem as profecias? O que temos falado tantas vezes, inclusive o que nos contastes ontem à noite? O Senhor quer salvar o seu povo e fomos nós, indignos, e os últimos servos seus, os afortunados. Portanto, não me venhas agora com ditos sobre honra e desonra, porque o que teremos que fazer é nos colocarmos a rezar para dar graças a Deus e tranquilizar nossa filha, que está tão nervosa como um maço de papoulas sacudido ao vento. Enquanto minha mãe falava, Joaquim levantou-se do banquinho, nervoso e angustiado, voltando a sentar-se novamente.
Quando Ana acabou, ficou alguns minutos em silêncio. Primeiro olhando para o chão de terra de nossa casa e depois olhando nos olhos de minha mãe. Por fim, com umas palavras que quase não lhe saíam da boca, disse-lhe: Querida Ana, se não te conhecesse e não te quisesse tanto, a esta hora estaria farto de ti. Por que supões que vou colocar empecilhos, mulher? Crês que eu sou igual ao pai daquela jovem que foi o primeiro a empurrar sua filha fora da aldeia, lançando-a na má vida que leva agora em Cafarnaum? Acreditas que somente tu, como mulher e como mãe, amas a nossa filha e a entendes? Ela, nossa menina Maria, é a alegria da minha alma, sonho de minha vida, esperança para meu futuro. E acima de tudo sei, como sabes tu, que ela não é nossa filha. Desde seu nascimento pertence a Deus. Isto que me contas, efetivamente, é duro de aceitar. Talvez ninguém do povoado acredite, porém eu e tu sabemos que é verdade. Meu pai e minha mãe se abraçaram e juntos se puseram de joelhos. Ó Senhor Todo-Poderoso, ouvi que entoava meu pai com aquele seu tom de voz com que gostava de repetir os salmos nas tardes de sábado. A ti levanto meus olhos, tu que habitas o céu. Olha-os como os olhos do servo na mão dos seus amos, como os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim como nossos olhos em Yahvé, nosso Deus, até que se apiede de nós. Quando terminou de recitar o velho salmo que escreveu o rei Davi, Joaquim continuou rezando, agora com palavras suas. Eloi, Senhor, bendito pelos séculos, fiel a tuas promessas, levanto a ti meus olhos para que os livre de todas as dúvidas e tire deles toda a menor sombra de perplexidade. Ajuda-me a aceitar teus desígnios, a submeter-me a teus planos. Olha a minha fragilidade e dá-me forças para estar à altura da missão da qual, como pai de minha filha, acabas de me incumbir. Dá-me, Senhor, para discernir o caminho correto. Ajuda a minha pequena, que estava sempre a teu serviço. Não coloque em seus ombros mais peso que o suportável. Senhor, não aspiramos à grandeza que supere nossa capacidade. Embora todos desejam contar com o Messias entre os membros de sua casa, nós nunca nos atrevemos a pensar nisso. Não permitas que o que semeaste no ventre de minha filha malogre, nem que se modifiquem os teus desígnios salvadores. Não nos dê glórias ou honras que não queremos. Ajuda-nos tão somente a cumprir tua vontade, a não modificar com a nossa fraqueza teus projetos. Dito isto, se inclinou e colocou seu peito no solo. Minha mãe fez o mesmo, e assim estiveram os dois longo tempo em silêncio. Eu olhava surpresa e cheia de gratidão no meu quarto, com a cortina semi-aberta. Devo ter provocado algum ruído, pois ambos levantaram o rosto e olharam para onde eu me encontrava. Não me escondi. Levantaram-se e vieram a mim. Primeiro foi meu pai, abraçou-me e me beijou 3 vezes a face, e logo com um gesto que me deixou comovida, ajoelhou-me e me beijou a mão. Eu o levantei quase indignada, porém ele tampou a minha boca e com suavidade cortou minha reprovação. Depois minha mãe teve o mesmo procedimento. Finalmente nós 3 nos fundimos em um longo abraço e tive a sensação de que o mais difícil havia passado e que efetivamente o Senhor
a tudo domina, inclusive fazendo meus pais entender e aceitar a história tão maravilhosa que havia iniciado a gestação em meu ventre. Logo, mais calmos, começamos a estudar qual seria o nosso comportamento em seguida. Minha mãe lembrou que o anjo me havia dito que Isabel, minha prima que morava ao sul, perto de Jerusalém, estava grávida. Era incrível e quase tão difícil de aceitar como o que em mim havia ocorrido, pois ela era mais idosa do que minha mãe e nunca pôde ter filhos. Portanto, impunha-se uma visita a Isabel para ajudá-la, já que estava no 6º mês, e também para pedir-lhe conselhos. Era casada com Zacarias, um sacerdote da pequena categoria, porém uma influência em altos círculos do clero, inclusive para colocar um pouco de água na fervura. Meus pais se encarregariam de falar com José. Nenhum de nós desconhecia a gravidade da situação. Se José reagisse mal e eu ficasse na aldeia, minha sorte estaria traçada. Tratava-se, pois, de salvar-me de todo perigo e também de salvar o filho que carregava em meu ventre e que era a esperança do nosso povo. Decidimos, pois, que essa mesma tarde eu sairia de Nazaré rumo ao sul, para a casa de nossa prima. A viagem era longa e muito difícil, inclusive perigosa, mas de Caná com frequência saíam caravanas até Jerusalém, e talvez encontrássemos algum parente ou conhecido que quisesse nos acompanhar até o destino. Meu pai foi visitar Adonias, nosso amigo. 24 horas após ter estado em sua casa para consultá-lo sobre o texto de Isaías. Queria pedir-lhe que nos recomendasse um local em Caná para me alojar e alguém entendido em viagens que respondesse por minha segurança, já que ele não poderia me acompanhar pelo trajeto todo. Não houve dificuldade. Adonias recomendou seu irmão Manassés, que era muito rico. Apesar de ser mais jovem do que ele, era mercador e havia se casado com uma mulher de boa família, portadora de um excelente dote matrimonial. Na casa de Manassés, assegurou Joaquim, eu poderia aguardar até que a caravana saísse para Jerusalém, com alguém de confiança que me levasse até a porta da casa de Isabel. Meu pai me levou até a casa de Manassés, em Caná. Essa pequena cidade não fica longe do nosso povoado. Em seus campos se cultivam belas parreiras que dão fama a seus vinhos. Os melhores, dizem. Suas colheitas de trigo, de aveia e de cevada são também generosas, servindo para a alimentação de numerosos rebanhos. Joaquim estava silencioso durante quase todo o caminho. Ele não era habitualmente extrovertido. Facilmente se abstraía e se punha a rezar, entoando baixinho os salmos e parágrafos das Sagradas Escrituras, ou desafogando no Senhor seu coração inquieto. Comigo, as coisas tinham voltado à normalidade, como se nada tivesse ocorrido. Assim decidiram meus pais, de comum acordo. Ambos compreenderam que poderia ser ruim para mim se passassem a me tratar de repente como uma patroa da casa. Eu continuava sendo sua filha, por mais que em minhas entranhas eu levasse o maior dos tesouros. Com tudo isso, meu pai se negou que eu fizesse o trajeto a pé e me obrigou a montar em um burrico. Isto era muito estranho, não só pelos costumes do nosso povo, como também porque eu era forte e ele um homem não muito velho, porém já de idade avançada. Assim supliquei que, para não chamar atenção, concordassem em montar
o nosso jumentinho quando estivéssemos longe da nossa aldeia e desmontá-lo quando estivéssemos próximo de Caná. Pelo caminho, embora ele conduzisse as rédeas e eu me deixasse levar pela montaria, de vez em quando olhava para mim e me dirigia algumas palavras amáveis e carinhosas que caracterizavam nossa intimidade de pai e de filha. Chamava-me como sempre havia feito de pequena. Não que eu fosse baixa de estatura, porém chamava-me assim desde menina. E no fundo, para ele, eu não havia crescido. Assim voltava-se e me dizia, com uma ternura incrível: como está, minha pequena? Não estás enjoada? Ou me pedia que lhe contasse coisas de Deus, não dos fatos que aconteceram naquela noite, mas sim de como via as coisas e como opinaria o Senhor sobre isto ou sobre aquilo. Assim transcorreu o caminho, que não era muito longo, em uma doce intimidade. Foi uma viagem deliciosa e única, quase uma despedida entre pai e filha. Uma filha que ia como moça, com nuvens de tormenta sobre sua cabeça, e que voltaria como mulher para deixar definitivamente a casa paterna, se é que pudesse voltar. Manassés nos acolheu magnificamente. Seu irmão já lhe havia comunicado que chegaríamos e ele preparara 2 quartos de sua bela casa, um na ala das mulheres para mim e outro na ala dos homens para meu pai. Como já era tarde, ofereceu água para nos banharmos e logo nos apresentou a sua jovem mulher e os seus 2 filhos pequenos. Eu jantei com as mulheres e Joaquim com os homens, e depois nos despedimos até o dia seguinte. Falei com Lia, a esposa de Manassés. Era 10 anos mais velha que eu. Não tinha pais e havia herdado uma grande fortuna que repartira com seu único irmão. Seu casamento ia bem, como todos os negócios de seu marido, que ela favorecera com a herança que levou ao matrimônio. Como ninguém sabia do ocorrido e a visita de Isabel era normal devido à sua gravidez, minha viagem passou desapercebida e os assuntos se desenvolveram com normalidade. Lia foi muito amável comigo e depois de um certo tempo levou-me ao meu quarto e me deixou só. Naquela noite dormi muito bem. Despertei com a alvorada, como se nada tivesse acontecido. As criadas andavam já lidando na casa e aceitei quando me ofereceram leite quente e pão para a primeira refeição do dia. Antes, quando despertei, dei graças a Deus por sua proteção e por renovar minha disposição de aceitar a todo momento a sua vontade, sempre contando com sua força para poder levá-la a cabo. Estava tomando a primeira refeição quando apareceu Lia com seu filhinho nos braços. A criança não estava bem e havia passado mal a noite. Tinha o rosto cheio de pintas e chorava sem cessar. A jovem mãe estava assustada. Falava-se de uma epidemia no povoado e, de fato, 3 meninos morreram nos dias anteriores, após apresentarem sintomas iguais aos filhos de Manassés. Eu não sabia o que fazer. Tinha se portado tão bem comigo que desejava corresponder de alguma maneira, mas não entendia de medicina, nem de velhos remédios à base de ervas e emplastros, que algumas mulheres aplicavam com êxito. Mas sabia rezar. Propus a Lia que nos ajoelhássemos e pedíssemos ao Senhor que ajudasse seu menino e que em todo caso fosse feita sua vontade. A mãe me olhou surpresa e depois de um momento de dúvida aceitou. Ajoelhou-se junto de mim com o pequeno, que não parava de chorar, nos braços e esperou em silêncio que eu fizesse algo.
De minha parte, não tinha ideia do que dizer. Se meu pai lá estivesse, recitaria algum velho salmo ou trecho de algum profeta. Porém, não me atrevi a fazê-lo para não me comprometer. Durante alguns minutos, permanecemos em silêncio. Eu, um pouco nervosa, e Lia embalando o menino. Em seguida, levantei a voz e supliquei com palavras simples ao Todo-Poderoso que ajudasse aquela criança, se fosse sua vontade, e que ajudasse para seus pais a aceitar em todos os momentos os seus desígnios, e que ajudasse seus pais a aceitar em todos os momentos os seus desígnios. Uma vez concluída a pobre oração, dei um beijo na fronte do menino. Então aconteceu. O menino, que se chamava Levi, acalmou-se de repente, sorriu, abriu os olhos, agarrou-se em sua mãe e depois dormiu. As pintas começaram a desaparecer naquele instante. Lia me olhou e compreendeu que minha oração fora ouvida, pois o menino estava com uma respiração tranquila, como não havia tido desde que se iniciara a erupção. Colocou o menino suavemente para não despertá-lo nas mãos de uma criada e me deu um forte abraço, cumulando-me de palavras de gratidão. Eu estava estupefata, não porque duvidasse de que as orações servem para algo ou de que Deus me escutara. Em muitas ocasiões vi como minhas súplicas eram atendidas no mesmo instante, até o ponto em que decidi pedir somente coisas importantes, porque tinha a impressão de que o Senhor estava sempre à espera de que eu pedisse qualquer coisa para me conceder, e não queria abusar dele. Porém, nunca me acontecera nada igual, considerando a seriedade do caso. Por toda a casa e explicava a uns e outros o que ocorrera. Apareceu Manassés, seu marido, e logo Joaquim, meu pai. Lembro-me que meu pai me olhou muito sério e tive a impressão de que, se não estivéssemos diante de tanta gente, se colocaria de novo de joelhos diante de mim, como fizeram no dia anterior. Porém, não me disse nada, somente se dirigiu a Manassés para recomendar-lhe mais uma vez que cuidasse de mim, e preparou sua volta a Nazaré. Eu ouvi partir pelo caminho repleto de oliveiras. Tive a impressão de ter posto sobre seus ombros uma pesada carga, a de ter que explicar a todos, inclusive a José, que sua filha estava grávida antes de regularizar definitivamente seu casamento. Foi um dos momentos mais difíceis daquele ano. Suspirei fundo vendo meu pai partir e pedi ao Todo-Poderoso que o ajudasse. Eu sabia que se deve ser fiel a Deus, inclusive mais que aos homens. E como ensina a Torá, sabia que o mandamento do amor à família é o quarto, porém que o amor a Deus é o primeiro. Mas não podia deixar de sofrer, pensando em Joaquim, também em Ana, no que estavam suportando por mim, e roguei a Deus que fosse benevolente com eles e que os ajudasse a encontrar uma saída honrosa e digna. Uma nova vida começava para mim naquele momento. Estava só, sem ninguém dos meus a meu lado, e era muito jovem. Possuía uma força interna mais poderosa do que de um exército. A mesma força que possui uma mulher com conhecimento de quem já tem uma vida em suas entranhas. Tinha que lutar para dar vida a meu filho e sabia que estava de maneira absoluta nas mãos de Deus, nas melhores mãos. Voltei para dentro da casa de Manassés. Lia, com o pequeno Levi nos braços, estava me esperando. Preferia ficar dentro da casa
para deixar eu e o meu pai sozinhos na despedida. Não sabia nada do que se passava, porém intuía que eu estava sofrendo. Apenas me viu, o menino estendeu as mãos e eu o peguei no colo. Aquele menino vivia pela graça de Deus, graça que de alguma maneira eu conseguira dar a ele. Compreendi que aquilo era um símbolo, o símbolo do que deveria ser minha vida e a de meu filho. Renunciar a tudo para poder ser de todos e cuidar de todos. Renunciar à minha vida para distribuí-la entre os demais. Renunciar inclusive aos meus para que todos pudessem me considerar como sua. E disse de novo a Deus que sim. Disse através de um beijo no pequeno Levi, com um sorriso para sua mãe e com uma lágrima furtiva que rolou dos meus olhos, porque não conseguia deixar de pensar nas costas encurvadas de meu pai.